Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. O que a gente vai trabalhar hoje? Europa, quadro natural, legal? Então a gente vai se reter ali as características físicas do continente europeu. O que eu preciso que você entenda aqui nessa aula, né? Primeiro, entender esse meio físico da Europa. O que a Europa tem de vegetação, hidrografia, relevo, tudo isso. Depois, vamos discutir ali as questões ambientais dentro do continente e vamos analisar as formas de regionalização do continente europeu. Como que a gente divide. Começando aqui pelo continente europeu, né? Falando de uma forma geral. A Europa, ele é o segundo menor continente do mundo, tá? Isso vai representar aí 7% das terras continentais que a gente tem, ou seja, é um continente relativamente pequeno. Alguns vão até considerar, né, que a Europa não é um continente, mas sim uma península da Ásia. O que seria uma península da Ásia? Seria uma porção de terra, né, para dentro do mar. Alguns consideram que a Europa seja isso. E aí é interessante que existe uma forma de regionalização do mundo, né, dos continentes, em que considera o continente europeu e a Ásia junto, chamado de Eurásia. Tá? Com certeza vocês já ouviram falar nesse termo, né? Eurásia seria o continente europeu e a Ásia junto. Legal? Por que essa junção? Porque a ideia é o seguinte: para ser continente, né, ele tem que ser uma grande porção de terras delimitadas por água. A Europa e a Ásia, na verdade, é a mesma porção de terra. Né? Então, acaba-se que alguns autores, na verdade, utilizam esse conceito de Eurásia para dizer que é um continente só. Sendo que, por questões culturais, né, a gente vai dividir Europa e Ásia. Legal? Então, vamos lá. Predomina aí no continente europeu um clima temperado. Tá? Um clima temperado que ele tem uma característica que a gente vai ver mais à frente, que são temperaturas mais amenas, tá? Mas que esse não chega a ser um clima extremo, né, para a saúde humana, ou seja, os humanos conseguem sobreviver bem ali. Tá? Considera-se o continente mais plano de todos, ou seja, as altitudes elas são bem baixas, né? Tem uma média ali de 230 metros. Você tem aí 2.000 quilômetros de extensão de planície, mais ao norte, tá? que está ali próximo às costas atlânticas francesas, até a região dos Montes Urais. A gente vai ver o mapa aí e vamos entender melhor isso. Ao sul, a gente tem um continente sendo separado ali pelo continente africano, pelo próprio mar Mediterrâneo, tá? E faz a ligação ali a uns 30 quilômetros com o Estreito de Gibraltar. Legal? Vamos lá. A localização desse continente, né? Está localizado no hemisfério norte, ou seja, toda a sua porção continental está dentro do hemisfério norte. Tem aí a ocupação, né, tanto do hemisfério ocidental como no hemisfério oriental, ou seja, hemisfério leste e oeste. Até porque, lembra lá do meridiano de Greenwich, aquela linha, né, que vai formar os dois hemisférios, leste e oeste? Pois é, passa exatamente ali, tá? Na Europa. Suas terras se estendem aí a 34 graus e 45 minutos e a 80 graus de latitude norte e de 20 graus de longitude. Né? Seria mais ou menos quais são as delimitações latitudinais, né, do continente europeu. Olha esse esquemazinho aí como ele é legal. Né? E aí pensa o seguinte, onde está escrito ali, limite do continente europeu, é onde está a Europa. Ao norte, a gente tem o quê? O Oceano Glacial Ártico. Tá? Ao sul, a gente tem quem? Os mares Mediterrâneo e o Mar Negro. Tá? A leste, a gente tem quem? Os Montes Urais. A oeste, a gente tem o Oceano Atlântico. Tá? Só para vocês terem uma noção aí de espacialização. Tá ali, ó. Dentro desse globinho, a gente consegue ver em verde, né, todo o continente europeu. E aí a gente percebe também que, por eu ter ali um continente que ele é até relativamente pequeno, eu consigo ter diferentes fusos horários dentro desse continente. Inclusive, eu tenho esse continente aí incluído em duas zonas climáticas. Né? Lembram lá o que são zonas climáticas? São as zonas térmicas do planeta. Tá? Eu tenho aí uma zona temperada, que é quem predomina no continente europeu, e eu tenho também a zona polar, que é aquela região que está mais próximo do polo norte.
Bom, e aí quais são os fatores que podem influenciar o clima do continente europeu, né? A gente tem a latitude, e aí o que seria o fator climático da latitude, né? Regiões que estão ali em médias e em altas latitudes, que é o caso da Europa, recebem menos radiação solar, tá? Em comparação às regiões que estão muito próximas à linha do Equador, que recebe maior intensidade de radiação solar. Depois a continentalidade, né? Que seria o quê? O afastamento do oceano. Ou seja, se está mais distante do oceano, consequentemente, você vai ter menos umidade de vapor d'água, tá? Disponível na atmosfera, o que você não vai ter ali tanto processo de formação de chuva, tá? Logo, eu vou ter um clima um pouco mais seco, legal? A corrente do Golfo, né? Muito importante porque vai levar águas quentes, né? Ao litoral ali das Ilhas Britânicas, da Península Escandinava. E o que isso quer dizer, né? Água quente. A gente sabe que o processo de evaporação ele só ocorre porque as águas elas são aquecidas. Uma vez que as águas são aquecidas, ocorre o processo de evaporação. Logo, lança umidade, né, para a atmosfera. Lançando umidade para a atmosfera, eu possibilito ali a formação de chuva. Então, por isso que a gente vai dizer que ocorre um equilíbrio térmico, né? Exatamente porque a gente sabe que o continente europeu está em regiões mais frias. Legal? Então a corrente do Golfo ela é muito importante para esse equilíbrio. Depois a gente tem os ventos, né? Predominando aí os ventos de oeste, ou seja, são aqueles ventos que vêm do Oceano Atlântico em direção ao continente europeu. E isso favorece ali correntes de ar úmidas, favorecendo a formação de chuva. Bom, falando sobre os tipos climáticos, né? A gente viu os fatores que vão influenciar estes tipos climáticos. Primeiro, a gente tem ali o clima de montanha, também conhecido como alpino, né? Eles ocorrem ali em regiões com grande altitude, destaque ali para a região dos Alpes, Pirineus e parte do Cáucaso, tá? A gente tem um regime de chuva bem distribuído durante o ano. O que significa isso? Chove praticamente durante o ano todo. Os invernos eles são bastante extensos e rigorosos, né? Com a presença aí de nevadas e de geadas também. Já o clima temperado oceânico, ele é aquele clima que está ao longo do litoral, né, do oceano. Por estar ao longo do litoral do oceano, vai sofrer influência do mar, que significaria o quê? Umidade para a atmosfera. Logo, eu vou ter aí uma grande característica, que é os índices pluviométricos, né, que é a formação de chuva, especialmente ali no período da primavera e no inverno também. Já o temperado continental é aquele que recebe influência da continentalidade, né? Ele está ocorrendo ali no centro do leste da Europa. As chuvas elas são com menor intensidade, exatamente porque está mais distante do mar, logo menos umidade do ar relativa na atmosfera. Tá? Apresenta aí verões quentes e chuvosos, e os invernos eles são extremamente frios. Tá? Depois a gente tem quem? O Mediterrâneo. Ocorre ali no sul da Europa. Você tem aí a presença de verões quentes e invernos mais amenos, tá? Que seriam invernos que não são tão extremos assim. Tá? O verão, consequentemente, ele é seco e o inverno é chuvoso. O que significa dizer que o verão é seco? Não tem umidade disponível na atmosfera. Tá? Já no inverno, tem bastante umidade disponível na atmosfera. Legal? Então, por isso que o verão é seco e o inverno é chuvoso. Depois a gente tem o clima subpolar, né? Que é aquele clima específico lá, né, da região mais próxima ao Polo Norte. Né? São ali as regiões do Ártico. Apresenta aí um verão, né, bastante ameno, com temperatura que chega aí a 16 e 21 graus. A gente aqui está acostumado com verão a 35, 38 graus. Imagina você ter um verão de 16 a 21 graus, né? Consequentemente, o inverno ele é bastante rigoroso, ou seja, as temperaturas podem atingir aí a menos 50 graus. Legal? Vamos lá. Sobre então o relevo da Europa, galera, ele é um pouco acidentado, né? Ou seja, ele não tem grandes diferenças altimétricas assim, se a gente for comparar com outros, tá? Apresenta aí grandes conjuntos morfológicos, que seria os planaltos, as planícies e as montanhas. Grande parte do território é marcada ali pela planície central da Europa, tá? Que se estende ali da costa do ocidente da França e vai até os montes Urais
os Montes Urais, que faz ali o limite com a Ásia. Os planaltos, eles estão localizados no interior da Europa, sobretudo ali no sul das grandes planícies. Tá? Dentro dessa zona planáltica, a gente destaca aí os relevos mais antigos que a gente tem dentro do continente, tem um formato arredondado e eles são poucos elevados, tá? Altitudes aí inferiores a 2.000 metros. As montanhas mais jovens, né, elas vão ser localizadas no sul da Europa também, e elas são montanhas que têm uma altitude superior a 2.500 metros. Tá? Sobretudo porque apresentam aí também um declive bastante acentuado. Tá? Vamos lá, vamos detalhar um pouquinho então essas formas de relevo aí do continente europeu. Bom, como a gente falou ali, a gente tem as planícies centrais, né, que estão bem no centro do continente europeu, com destaque ali das bacias sedimentares. Tá? Vai ocupar uma porção no norte e no nordeste também. São as áreas mais antigas que a gente tem dentro do continente, dentro de um processo de formação do continente. Tem bastante recursos minerais, né? Até porque a ideia de bacia sedimentar é uma ideia de estrutura onde recebe sedimentos. Logo, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você tem aí todos esses sedimentos sendo formados, né, importantes recursos minerais, com destaque aí para o carvão mineral e para o petróleo. Tá? Além disso, o relevo, como ele é plano, né, e ele vai acabar facilitando aí a navegação, tá? Pelos rios. Depois a gente tem quem? Os Montes Urais, né? Que é um conjunto de montanhas bastante antigo e faz o limite, né? A fronteira ali entre o continente europeu e o continente asiático. Sugiro que vocês acompanhem a setinha para vocês identificarem exatamente aí quais são essas formas de relevo que a gente está falando aqui. Tá? Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa físico, né? Ou seja, demonstra aí as características físicas do relevo do continente europeu. Bom, depois a gente tem quem? Os montes escandinavos, né? É uma formação também bastante antiga, com formas arredondadas, tá? Que se estende ali que se estende ao longo de toda a península da Escandinávia. Legal? Bom, depois a gente tem quem? Os Pirineus, né? Também são formações aí parecidas com os Alpes, são formações montanhosas, né, de idade recente, que está ali na Península Ibérica da França. Depois a gente tem os Alpes, que talvez seja uma das cadeias montanhosas mais importantes que a gente tem dentro da Europa. Tá? Trata-se de dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? São estruturas que foram recentemente criadas, claro que recentemente dentro de uma escala, né, de vida do planeta, que é a escala geológica. E eu falo de 2 milhões de anos atrás. Tá bom? A gente tem ali dentro dos Alpes o ponto mais alto, que é o Monte Branco, que tem aí 4.807 metros de altitude. Tá? Depois a gente tem os Balcãs, localizados ali na Península Balcânica. Depois a gente tem quem? Os Apeninos, né? Que é uma cadeia de montanha, né? Um pouco mais baixa aí do que os Alpes. Tá? Depois a gente pode citar o Cáucaso, né? Situado ali no sudoeste da Europa, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, como vocês podem ver aí a setinha apontando. Tá? O ponto ali culminante, que seria o ponto mais alto, é o Monte Hebreus, que tem ali 5.642 metros de altitude. Depois a gente tem os Carpatos, né? Que se constitui ali como um conjunto de montanhas bastante antigo, tem as suas formas arredondadas. E aí por que tem formas arredondadas, galera? É um processo erosivo, tá? Pela água da chuva. Choveu, a água vai incidir ali no topo da montanha e vai começar a escoar. Né? Esse processo da água incidir no topo da montanha é o que vai ocasionar esse arredondamento, tá? No topo das montanhas. O ponto mais alto ali seria o Monte Żelakowski, né? Com 2.655 metros, que está ali dentro da Polônia. Depois a gente tem os Alpes Dináricos, né? Localizados ali paralelo ao Mar Adriático. Né? Tem como ponto mais alto ali o Pico Dórmito,
com 2.522 metros. Tá? Observem aí os mapas físicos, né? Só para vocês conseguirem identificar. Não quero que vocês gravem, tá, galera? Todos esses picos, essas altitudes, não. Mas ao menos saibam localizar aonde que estão ali as regiões de montanha e as regiões de planície. Isso que é importante aqui para mim. Sobre a vegetação da Europa, né? Grande parte aí da formação vegetação da Europa já foi destruída, isso tudo porque sofreu aí com um processo de ocupação urbana, ocupação agrícola, tá? Até porque a primeira revolução agrícola vai se dar ali dentro da Europa, né? Então só aí você já entende que todas as áreas verdes elas passam por um processo de degradação, tá? As formas vegetacionais originais que a gente tem dentro da Europa, elas são bastante importantes, né? Tanto para influenciar o clima, como também para gerar ali os tipos de solo. Tá? E aí a gente tem como formas de vegetação a tundra, floresta de conífera, temperada, estepe, pradarias, mediterrânea. Vamos passar aqui sobre cada uma delas. Falando sobre a tundra, né? Vamos lá, mais uma vez. É importante que vocês entendam as características da vegetação. Tá? Sobre a tundra, ela ocorre ali próxima ao Polo Norte. É uma formação que tem a presença ali de musgos, de gramíneas. Gramíneas são o quê? Vegetações rasteiras, tá? Arbustos, que é uma vegetação um pouco mais complexa. Ela não é uma vegetação arbórea, ela não é alta, tá? Ela é de mediana para baixo. E a presença dos líquens, tá? Ela tem uma dinâmica interessante que durante o verão, né, o curto verão, na verdade, que a gente tem ali no Polo Norte da Europa, vamos dizer assim, você tem aí esse tipo de vegetação, tá? Gramíneas mais rasteira. Durante o inverno, o solo ele é congelado. Então, por isso que a gente não vai ter aí a presença de uma vegetação mais arbórea, né? Ou seja, grande. Exatamente porque durante o inverno você tem aí o recobrimento por gelo, que vai dificultar esse processo de desenvolvimento. Já as coníferas, né, também conhecida ali como boreal ou taiga, ocupam parte ali da Suécia, da Noruega, da Finlândia. É uma forma de vegetação homogênea, né? Ela é bem característica. Ela é um pouco densa, e o que eu quero dizer com um pouco densa? Pensa na floresta amazônica, é um tipo de vegetação bastante densa. Tá? Já as coníferas não, ela é pouco densa, e aí a grande característica dos tipos de árvore, né, é aquela vegetação que a gente pode dizer que tem um formato de cone, por isso que ela leva esse nome de conífera. Depois a gente tem quem? As florestas temperadas, né? Também conhecida ali como florestas caducifolha. Né? A grande característica é perder as folhas durante o período do inverno, exatamente para poder poupar a energia e aí a árvore não se congelar. Tá? Hoje em dia recobre poucas, né, partes ali do continente europeu. Tá? Antigamente cobria vastas extensões, é formada sobretudo ali pelos pinheiros, né, a faia e o carvalho. Já os estepes vão se localizar ali próximo aos mares Negro e Cáspio, são regiões mais secas que a gente tem dentro do continente. Tá? As pradarias, elas nascem nas áreas mais úmidas, né? Tem ali uma característica de ter uma vegetação rasteira, formadas por plantas de herbácea, né? Que são as gramíneas, e lembra muito, né, a um bioma nosso aqui, que é os Pampas, tá? Que está localizado lá na região sul, lá no Rio Grande do Sul. Depois a gente tem quem? As florestas ou a vegetação mediterrânea. Está localizado lá no sul da Europa. Tem um clima mediterrâneo também, né, que é bem específico dessa região, por isso leva o nome aí da própria vegetação. Tá? É um clima que favorece o desenvolvimento de floresta, é um clima que ele tem bastante umidade. Tá? Além disso, você tem aí a presença de solos arenosos, tá? E terrenos calcários, que são terrenos que têm ali uma concentração de bastante minerais. Tá? É muito comum a gente chamar essa região de floresta mediterrânea também.
Sobre a rede hidrográfica aí da Europa, né? Você tem aí uma complexa rede hidrográfica, são bastante rios que a gente encontra, um destaque aí para o rio como Volga, o Danúbio, que atravessa importantes territórios e que servem até para delimitar algumas fronteiras entre países. Tá? As partes mais altas ali do continente europeu, no Alpes e os Pirineus e o próprio Planalto Central, eles são usados ali como regiões de dispersores de água, né? Na verdade, ali se criam ali as nascentes desses rios. Historicamente, esses rios foram muito importantes e até hoje, né, para a utilização de meio de transporte, sobretudo no que favoreceu o desenvolvimento das indústrias. Além de rios, você vai encontrar também dentro da Europa importantes lagos, né, como o de Constância, de Genebra, de Zurique, os lagos glaciários, enfim, você também tem importantes lagos ali dentro. Vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas do continente europeu. Começando ali pela bacia do rio Volga, né? É o maior rio que tem dentro do continente europeu. Ele vai nascer ali no Planalto de Vandai, na Rússia, né? E criam-se muitos afluentes, né? Que seriam ali outros rios formados a partir do curso principal. Tá? Ele vai desaguar no Mar Cáspio. Depois, a bacia do rio Danúbio, né? É um rio que ele é conhecido internacionalmente da Europa, porque ele vai atravessar diferentes países. Ele nasce ali na Alemanha e deságua lá no Mar Negro. Tá? A bacia do rio Reno, né? Talvez ele seja o rio mais importante dentro da Europa, porque nele é possível transportar diversos produtos, tá? O que favorece aí o escoamento da produção industrial. Tá? Ele nasce lá nos Alpes suíços, né? Serve de fronteira entre a Alemanha e a França e deságua ali nos Países Baixos. Tá? É importante, galera, destacar também alguns rios, né, que passam aí por importantes cidades da Europa, como o rio Tamisa, o Elba, o Mosela, o Vistula, o Sena, o Lorry, o Rândano, o Po, o Tibre, o Douro, o Ter, o Ebro, o Danipo, o Ural, enfim, né, são diversos rios que têm alguma serventia, sobretudo para um escoamento de produção ou para uma atividade turística também. E aí cabe a gente destacar também o canal Reno-Menor-Dúbio. Tá? E aí por que esse canal eu quero destacar ele com vocês? Porque ele vai fazer a ligação do porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, tá? Através do rio Reno, Meno e Danúbio, até o Mar Negro. Vocês podem observar aí nesse mapa que eu coloquei aí embaixo para vocês. E por que eu quero destacar ele? Exatamente por essa ligação que ele faz. E aí, o porto de Roterdã, não sei se vocês sabem, mas ele é o porto mais movimentado do mundo. Tá? Logo, ele tem uma importância enorme ali para o continente europeu. Ele é a porta de entrada e a porta de saída para diversos produtos. Legal? Então, isso é importante vocês saberem. Bom, falando sobre os lagos da Europa, né? A gente já viu ali que, além de importantes rios, a Europa também tem a presença de lagos, né? Sobretudo ali nas depressões, né? Que são preenchidas por água. E aí, lembrando, o que é a depressão? Depressão é uma forma de relevo, onde o seu centro é mais rebaixado e o seu entorno ele é mais elevado. Tá? É como se fosse um vale. Legal? Esse vale ele acaba sendo preenchido pela água da chuva ou pelo próprio degelo, o que vai formar aí importantes lagos. Tá? É importante também citar que eles são utilizados como fonte de água para algumas cidades, tá? E também como transporte. Sobre o litoral da Europa, né, tem formações variadas, né? Grande parte aí dessas formas a gente encontra em formato de península, que é aquela entrada, né, aquela porção de terra para dentro do mar, além de bastante ilhas também. Tá? Na Noruega, a gente tem aí o destaque para os fiordes, que são esses vales, né, essas depressões que são congeladas. Temos o Estreito de Bósforo, o Estreito de Dângelos e o Estreito de Gibraltar, que é esse que está aí na imagem abaixo para vocês, tá? Situando ali, situado entre a Espanha e o Marrocos. Tá?
Agora falando sobre essas questões ambientais aí dentro da Europa, a gente sabe que a Europa foi o cenário aí para a implementação da primeira revolução industrial, o que já favorece um ambiente de devastação, né, de degradação dos recursos naturais, sobretudo também pelo período de guerras mundiais. Então você imagina, né, todo o território ali sofreu algum tipo de impacto com isso. Porém, ainda que tenha esse passado marcado por degradações, né, e devastações da natureza, a gente vai ter aí um amplo debate, né, envolvendo conferências climáticas, envolvendo uma discussão sobre o desenvolvimento sustentável, e aí vai surgir modelos econômicos voltados para isso, né? E dentro disso vão ser incluídos setores de produção, né? Uma produção de maneira mais sustentável, que não agrida tanto o meio ambiente assim. E aí a gente pode citar como a reciclagem, né? A reciclagem ela é um modelo aí, econômico de produção sustentável, né? Foi criado ali em 1970, na verdade, desde 1970 foram criadas leis ambientais, né? Aproximadamente aí 200 leis ambientais, e isso tudo para beneficiar todo o bloco da União Europeia, né, em promover um crescimento e acabar desenvolvendo a economia de maneira sustentável. Em 2014, a cidade de Copenhague ganhou o título de capital verde da Europa. Significa dizer que Copenhague que é a cidade da bicicleta, na verdade, né? É onde você encontra a maior concentração de pessoas utilizando a bicicleta. Talvez isso tenha contribuído para esse título. Tá? Agora sobre a divisão regional da Europa, né? Ou seja, a forma que o continente europeu pode ser regionalizado, né? A primeira ali seria pela localização, considerando os próprios aspectos geográficos, né? Pela orientação, norte, sul e tudo mais. Então a gente vai ter a Europa do Sul ou Mediterrânea, vamos ter a Europa Ocidental e Central, a Europa Oriental ou do Leste e a Europa do Norte ou Nórdica, tá? Levando em consideração as orientações. Tá? Lembra lá da Rosa dos Ventos? Exatamente. Depois a gente tem a cortina de ferro. A cortina de ferro foi uma expressão utilizada dentro daquela tensão, né, que viveu os Estados Unidos e a União Soviética, que foi a Guerra Fria. E aí essa expressão foi dita pelo primeiro-ministro britânico, né? E ele dizia o seguinte: o mundo precisa ser dividido entre dois blocos. Os que estão em apoio aos Estados Unidos e os que estão em apoio à União Soviética, né? Logo, vocês observem aí no mapa essa linha vermelha, né, que estaria dividindo a Europa. Do lado esquerdo, né, a gente vai ter aí a Europa Ocidental, que estaria alinhada com os Estados Unidos, logo seria o bloco capitalista, e do lado oriental a gente vai ter aí os países que estavam sendo influenciados pela União Soviética, logo seria o bloco socialista. É claro que essa cortina de ferro ela não existiu, tá, galera? Ela foi somente uma expressão. Porém, acabou se concretizando com a criação do Muro de Berlim. Tá? De fato, o Muro de Berlim ele foi algo construído, concreto. A cortina de ferro não. Foi apenas algo dentro do imaginário para fazer essa divisão. E depois a gente tem a divisão em blocos. E aí é interessante porque o continente europeu ele pode ser entendido como bloco. A gente tem o bloco da União Europeia, que não são todos os países da União Europeia que fazem parte. Tá? O bloco da União Europeia é um bloco econômico, que é o bloco mais antigo que a gente tem dentro do mundo. E qual é o objetivo, né, da criação desse bloco? São os países se ajudar, né, mutuamente ali, tanto no aspecto econômico, financeiro e tudo mais. Tá? E existe também um acordo chamado de Schengen. Esse acordo de Schengen ele estabelece que os países que fazem parte, né, promovam ali uma livre circulação de pessoas, ou seja, eu não preciso do visto. Tá? Então existem aí diferentes formas de entender a regionalização da Europa por esses blocos, né? Então a gente vai ter os países que são alinhados com a União Europeia e o Acordo de Schengen, os países que não são alinhados com o Acordo de Schengen, que no caso ali é a Irlanda, né, cabe a gente destacar, os países não membros da União Europeia, mas que fazem parte do Acordo de Schengen. Enfim, galera, só para vocês terem uma ideia, né, de como a Europa ela pode ser dividida
por diferentes critérios, né? Seja pela localização, seja pela cortina de ferro dentro daquele momento, né, da Guerra Fria, e também agora dentro da divisão de blocos. E aí sim, esses acordos eles vigoram até hoje. Bom, galera, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço.